Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui para, mais uma vez, meditarmos na poderosa palavra de Deus. Vamos estar estudando sobre o tema consciência cristã. Nós vamos dividir o nosso estudo em 3 partes, tá bom? Nós vamos estudar sobre consciência cristã e vamos dividir em 3 partes. Hoje, nós vamos falar do aspecto geral da consciência humana, né? Vamos tratar sobre a questão da consciência cristã segundo a Bíblia, mas vamos dar aquele apanhado, né? aquele comentário panorâmico geral sobre a consciência humana, tá bom? Vamos utilizar como leitura, né, de abertura para o nosso estudo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, nós vamos ler o versículo de número 16. Por favor, abram a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24. Apenas o versículo de número 16. Vamos lá? Diz assim o texto sagrado. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, sem culpa, tanto para com Deus como para com os homens. Aqui é o discurso de Paulo. Paulo está discursando e ele está diante do governador Félix e ele agora está falando sobre, fazendo a sua defesa, mostrando que não havia cometido crime algum, né? Então é esse texto que nós queremos trabalhar junto com os irmãos, como texto introdutório para o nosso assunto consciência cristã. Vamos para a nossa definição? Segundo os entendimentos científicos, seria então os psicólogos, segundo o conhecimento teológico, né, os teólogos, estudantes da Bíblia, eles vão definir a consciência mais ou menos assim. É uma percepção interior que o ser humano tem da qualidade moral de suas ações. É uma espécie de guia para avaliar entre o certo e o errado. Então a consciência, ela é como um juiz que vai determinar, vai mostrar para cada um de nós se aquele procedimento, se aquela atitude é correta ou não. Então é essa percepção interior. Todos os seres humanos possuem a consciência, todos. Nós vamos ver ao longo do estudo que, infelizmente, algumas pessoas têm a sua consciência cauterizada pelo pecado. Então já se tornam insensíveis à voz de Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus. Tá bom? Mas a definição de consciência é essa percepção interior que o ser humano tem da qualidade moral de suas próprias ações. Então serve para avaliar entre o certo e o errado. É bom nós destacarmos de antemão que o ser humano, após a queda lá do Éden, quando Adão e Eva pecaram, o ser humano ele perdeu, né, essa comunhão com Deus. Então todos os demais, todos os descendentes desse casal, eles passaram a nascer com essa natureza caída ou adâmica. Paulo, ele escreve no capítulo 5 aos Romanos, dizendo que a morte passou por todos os homens, ou a todos os homens, porque Adão pecou e, como consequência, a morte alcançou a toda a humanidade, né? A humanidade que descende de Adão e Eva. Então, o homem, ele não tem condições hoje de desejar servir a Deus. Ele não tem condições hoje de se regenerar, se converter, né? Autoconversão, ele não tem essa capacidade. Ele só pode ser transformado através de Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, através da palavra. Então nós acreditamos na depravação total, é o nosso credo, né? de profissão pentecostal. Nós acreditamos na depravação total. O homem não tem condições de se aproximar de Deus por mérito próprio.
Jesus Cristo, ele chegou a dizer que ninguém pode se aproximar dele se o Pai não o trouxer, tá bom? Então nós acreditamos dessa forma. Agora, pastor, se o senhor disse que o homem é totalmente depravado, então que tipo de consciência o homem tem? Mesmo assim, mesmo praticando ou sendo, de certa forma, né, vítima, acarretando aquela consequência lá do pecado de Adão, mesmo assim o homem ainda tem dentro de si, da sua consciência, essa percepção natural entre o certo e o errado. Paulo ele escreve aos Romanos, lá no capítulo de número 2, dizendo que aqueles povos, os gentios, né, aqueles que não são naturais de Israel, todos nós, né, as outras nações, eles têm a lei escrita na sua consciência, entre o que é certo e o que é errado. A consciência defende ou acusa, né? Paulo trata sobre isso e já já nós vamos falar mais um pouco, tá bom? Então vamos falar agora sobre os tipos de consciência segundo a Bíblia. Né? A consciência, nós vimos que ela é um guia, que ela é uma percepção interior, que ela tende essa qualidade moral para nos direcionar ao certo ou errado. E a nossa consciência, segundo a Bíblia, ela pode ser insensível, imatura, uma fonte de acusação ou de defesa, ou uma consciência sem ofensa, tá bom? Vamos falar sobre esses 4 tipos agora. Primeiro, então a consciência ela pode ser primeiramente insensível, que eu acabei de mencionar. A consciência insensível é aquela consciência que persevera na desobediência, que persevera no pecado. É aquela consciência que, por viver uma vida desregrada, afastada de Deus, ela não tem mais a sensibilidade, né? Assim como um tecido humano cauterizado perde a sensibilidade térmica, a sensibilidade no tato, assim a consciência insensível, ela perde também essa percepção da vontade de Deus, torna-se insensível à voz de Deus. Vamos ler na Bíblia? Está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, apenas o versículo de número 2. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, faz parte, né, das epístolas pastorais, capítulo de número 4, versículo de número 2. Após Paulo falar sobre as dificuldades dos últimos dias, ele agora mostra a hipocrisia dos homens, né, dos últimos dias, dias trabalhosos, né, dias que antecedem a volta de Cristo. Olha o que Paulo diz no versículo 2. Que esses homens seriam hipócritas, fingidos, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Uma consciência cauterizada, uma consciência insensível a Deus, a sua voz, a sua vontade. Eu gostaria ainda de corroborar com esse argumento na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 19, ainda sobre a consciência insensível, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então perderam todo o sentimento, toda a sensibilidade, né? Então a consciência insensível é essa consciência que se entrega ao pecado de maneira consciente e deliberada. Então a pessoa se torna insensível ao ponto de não mais sentir o peso da culpa, aquele sentimento que é comum a todos nós, que quando erramos contra o próximo, diretamente contra Deus, sentimos aquela cobrança interior. Então a consciência insensível ela não tem mais essa percepção. O outro tipo de consciência que nós gostaríamos de falar é a consciência imatura. A consciência imatura, nós queremos ler a base bíblica para fundamentar o nosso argumento, está na carta aos Hebreus, o capítulo de número 5. Vamos abrir a Bíblia? Hebreus, capítulo de número 5, do versículo 12 até o versículo de número 14. A consciência imatura, né, a Bíblia compara essa consciência imatura a um atributo de uma criança. Paulo ele diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14, diz que se nós não desenvolvermos, se nós não crescermos, somos considerados como meninos. Ele diz que os meninos são inconstantes, são levados de um lado para o outro. Qualquer doutrina
pseudo-doutrina bíblica ou qualquer inovação no mercado da fé, a pessoa já está correndo atrás, já está sendo levada por esses argumentos falsos, né? Então, há uma necessidade de nós crescermos. E para crescermos, se faz necessário nós conhecermos a palavra, né? Desenvolvermos a nossa consciência. Ela às vezes está no nível de imaturidade por falta de conhecimento bíblico. Olha o que o escritor diz. Hebreus 5, versículo 12 ao 14. Assim nos diz a Bíblia Sagrada. Porque devendo já ser mestres pelo tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ele está dizendo, olha, vocês têm tanto tempo que conhecem a Deus, que servem a Deus, mas ainda são meninos na fé. Vocês ainda têm necessidade de alimentos básicos da fé. Tem que ensinar para vocês doutrinas básicas, doutrinas que são ensinadas no início da caminhada com Cristo. Aí ele continua dizendo, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Último versículo, 14. Mas o mantimento sólido, o alimento sólido é para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, olha o que ele está nos ensinando. O escritor aos Hebreus está dizendo que o adulto ele tem uma consciência madura ao ponto de discernir entre o que é vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. Então, ele alcançou a maturidade através da palavra. Através da palavra. Então, a consciência imatura é uma consciência que falta fundamentação, falta instrução bíblica, né? A pessoa precisa absorver a palavra e colocar em prática. Agora, se está faltando a maturidade, e a maturidade ela é o resultado da comunhão com Deus através da palavra, cabe-nos uma pergunta. Por que essa pessoa está negligenciando o estudo das Escrituras Sagradas? Por que ela não cresce na fé? Então nós temos que entender a necessidade de nos aprofundarmos cada vez mais na palavra. Já já vamos falar sobre isso. Terceiro tipo de consciência. Primeiro, insensível. Segundo, imatura. Terceiro, é uma consciência que serve como uma fonte de acusação ou de defesa. Lembra daquele texto que eu mencionei de Paulo aos Romanos, capítulo 2? Vamos ler agora? Capítulo 2, versículos 14 e 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Então vamos falar que a consciência ela é uma fonte de acusação e de defesa. É o terceiro tipo da consciência que nós estamos abordando aqui no estudo, tá bom? Capítulo 2, versículo 14 e 15. Paulo diz assim: porque quando as pessoas que não são de Israel, eles não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então Paulo ele vai falar que a nossa consciência ela pode ser o promotor para acusar ou pode ser o advogado para nos defender. Agora, o que será determinante nisso aí, pastor? No finalzinho do estudo, nós vamos mostrar que a necessidade de conhecermos a palavra e a nossa consciência está sendo guiada pela palavra, tá bom? É pela palavra de Deus. Então a consciência ela pode acusar, cometi um erro, pequei. A minha consciência me acusa do meu erro. Eu vou lá e me retrato com a pessoa que eu ofendi ou diretamente com Deus, né? Então, e se eu não estou errando, se eu não errei, a minha consciência me defende. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Paulo fazendo a defesa do seu ministério apostólico, ele então diz que estava com a consciência tranquila, porque não estava agindo de maneira leviana, não havia feito nada que desabonasse a sua conduta enquanto pregador do evangelho. Então a consciência ela também nos defende, porque você tem ciência do que você falou, do que você pensou, de que maneira você agiu.
então a consciência pode nos defender ou nos acusar. É o terceiro tipo aí, né, de consciência, defesa ou ataque. E, por último, o último tipo de consciência, é que nós queremos trabalhar, dar uma ênfase maior, é a consciência sem ofensa. É o texto que nós lemos no início do estudo, Atos 24:16. É uma consciência sem ofensa. O que é uma consciência sem ofensa? Quais são as outras expressões na Bíblia que nós encontramos aí sobre consciência sem ofensa? Nós encontramos na Bíblia expressões como consciência pura e também uma consciência para com Deus. Vamos ler as duas referências? A consciência pura. Existem duas referências nas cartas de Paulo a Timóteo. A primeira referência está na primeira carta, capítulo 3, versículo 9, tá bom? Vamos abrir? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Nós vamos ver a consciência pura, que é uma expressão paralela a uma consciência sem ofensa, tá bom? Capítulo 3, versículo 9 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Assim nos diz o texto sagrado: guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Agora, na segunda carta, no capítulo 3, capítulo 1, perdão, versículo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Está falando a Timóteo. Então, há outras expressões na Bíblia, existem outras expressões na Bíblia paralelas a uma consciência sem ofensa. São consciência pura e uma consciência para com Deus, que fica lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 19. Pedro vai falar de uma consciência para com Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. O contexto aqui, Pedro está dizendo, olha, vocês que têm senhores, vocês que são escravos, vocês que têm patrões, ainda que o patrão não trata vocês de maneira humana, de maneira gentil, ele é ríspido, é grosseiro, mas pelo temor a Deus, para manter uma consciência sem ofensa, pura para com Deus, continue trabalhando e dando um bom testemunho. Então, a consciência sem ofensa é uma consciência que a Bíblia diz que é um critério ou requisito para nós servirmos a igreja, para os pastores, para a liderança. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, versículo 9, diz que o pastor deve ter uma consciência sem ofensa. Sem ofensa. E o próprio Paulo, ele também mostra na carta aos Coríntios, vou dar referência já, ele traz dois textos, no capítulo 8 da primeira carta, versículo 10 e 12, e na primeira carta ainda, capítulo 10, versículo 23 a 29. São duas situações distintas. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10 e 12, Paulo está ensinando a respeito de algumas dúvidas que existiam ali na igreja em Corinto a respeito de ingerir carne. Por quê? Porque na cidade de Corinto existiam muitos templos, né? Não apenas o templo de Afrodite, que era um templo ali muito frequentado, mas existiam diversos templos onde as pessoas sacrificavam animais e depois que esses animais eram sacrificados, eles vendiam essa carne aos mercados e açougues da cidade, que por sua vez repassavam aos seus clientes. Então os irmãos estavam ali preocupados, devemos ou não comer carne? Aí Paulo disse assim, olha, se a carne for sacrificada a ídolos, e vocês souberem, alguém alertar vocês, é um sacrifício, não comam. Nós sabemos que o ídolo nada é no mundo. Paulo está falando sobre isso no capítulo 8. O ídolo nada é no mundo, só existe um Deus. Mas para não ferir a consciência da outra pessoa, a consciência do outro, vocês não comam. Por quê? A minha consciência, como cristão, deve ser uma consciência madura, sem ofensa, pura, ao ponto de eu entender que eu não sou pedra de tropeço na vida do outro. Aí lá no capítulo 10, nos versículos 23 a 29, ele já disse, se você for convidado por alguém e a pessoa apresentar o alimento, não fica perguntando se esse alimento é consagrado ou não,
porque alguém está apresentando esse alimento, está ofertando esse alimento, oferecendo a vocês, então essa pessoa está oferecendo de bom grado. Vocês então comam de bom grado, senão vai ferir a consciência daquele que está hospedando vocês. Então a consciência sem ofensa, a consciência pura, ela também serve para que entendamos que temos que ter um cuidado para não sermos uma forma de uma pedra de tropeço, não trazemos escândalo para o irmão que não tem uma consciência madura, que acabamos de mencionar. Então, a consciência pura, ela também ajuda na comunhão com Deus e com o próximo. Então, consciência sem ofensa, esse é o nosso alvo. Essa é a maior característica de uma consciência cristã. É uma consciência sem culpa, Atos 24:16. Consciência sem culpa, para com Deus e também para com os homens. Então, vamos recapitular? Os tipos de consciência que nós mencionamos: insensível, uma consciência que não tem mais uma percepção do que é a vontade de Deus. Ela está já cauterizada, endurecida para a voz de Deus. É uma consciência imatura, onde a pessoa não tem as suas faculdades exercitadas na palavra de Deus, então a pessoa ainda é menino na fé. Temos ainda a consciência como fonte de acusação, a consciência pode ser, ou defesa, e a consciência sem ofensa, que é o nosso alvo, o nosso objetivo, né? Alcançarmos esse nível e continuarmos caminhando com ele. Agora nós vamos para o tópico de como podemos fazer para conservar uma consciência sem ofensa. Como podemos fazer para termos uma consciência pura, sem culpa, né? Então esse tópico nós vamos abordar 3 subtópicos muito importantes, tá bom? Muito importantes para o seu crescimento espiritual. Então vamos lá, o que devemos fazer para ter uma boa consciência? Você já percebeu que esses assuntos não são muito trabalhados ou tratados na igreja? Você já percebeu que nós, pastores, líderes, obreiros, pregadores, professores, não tratamos esse assunto? E a Bíblia dá um destaque a esse assunto. Nós vamos encontrar várias referências bíblicas nos evangelhos, nas cartas de Paulo. Às vezes não vai estar dessa forma lá, consciência, mas vamos perceber algumas palavras paralelas ou correlatas à consciência. Por exemplo, interior, coração humano, alma humana. Então, se faz necessário nós estudarmos e nos aprofundarmos sobre isso. Nós precisamos ensinar, e o ensino deve produzir as mudanças necessárias na vida de cada um, tá bom? Então vamos lá. Como devemos fazer para ter uma boa consciência? Primeiro, abandonar o pecado. Esse é o primeiro passo, é crucial, o abandono do pecado. Pastor, é possível alguém por mérito próprio, por capacidade própria, abandonar o pecado? Não, de maneira nenhuma. A Bíblia Sagrada diz, em João capítulo 8, versículo 34, que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Então o homem, ele não tem a capacidade de se libertar do pecado. É Jesus Cristo que nos liberta do pecado. João capítulo 8 ainda, no versículo 31 e 32, diz o seguinte, Jesus está discursando, e diz assim, e disse Jesus aos que criam nele, se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. E então, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nesses 2 versículos, nós aprendemos algumas lições a respeito da libertação do pecado. Jesus disse que, primeiramente, nós temos que crer nele. Disse Jesus aos que criam nele, nós temos que acreditar em Jesus Cristo. Segundo, nós temos que permanecer na palavra, nos ensinamentos dele. Então, muitas pessoas não conseguem alcançar a libertação de algum pecado, de algum mal, que quando não conheciam a Cristo, elas praticavam e elas se entregaram ao Senhor, confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda estão na prática desses pecados. E elas não conseguem desvencilhar porque não permanecem nos ensinos, porque não praticam os ensinamentos bíblicos, porque não persevera em colocar em prática tudo aquilo que ela está aprendendo. Aí o versículo 32 diz que o resultado da fé no Senhor e da
perseverança nos ensinamentos, nós passamos a conhecer a verdade liberta. Aí lá no versículo 36 diz assim, se o Filho, João 8,36, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus é que liberta do pecado. Agora, estou falando de consciência cristã. Nós temos o Espírito Santo. Romanos 8,13 diz que pelo Espírito nós conseguimos mortificar as obras da carne. Então nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que lutar para abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, abandonar o pecado. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 19. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 19. Estamos falando sobre esse tópico de abandonarmos o pecado. Então, o primeiro passo para termos uma consciência sem ofensa é abandonarmos o pecado. Capítulo 1, versículo 19, né? Diz assim, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitaram e fizeram naufrágio na fé, naufragaram na fé. Então eu tenho que conservar a fé e a boa consciência, porque se eu rejeitar, eu vou naufragar na fé. Então abandonar o pecado tem que ser de maneira urgente. A consciência, quando ela se entrega ao pecado, nós vimos que ela se torna insensível. Então nós não podemos chegar nesse ponto. O sábio Salomão, ele escreveu em Provérbios, dizendo que o homem que muitas vezes é corrigido e ele endurece a sua cerviz, dificilmente esse homem será restaurado pelo endurecimento. Então nós não podemos, se a pessoa continuar na vida de pecado, se ela continuar errando, ela vai se tornar insensível. E uma vez se tornando insensível, ela vai naufragar na fé. Ela vai apostatar-se de Deus. Ela vai se desligar de maneira consciente e voluntária, porque vai estar abraçando o pecado, a desobediência. E nós não podemos. Então o primeiro passo é abandonarmos o pecado, para termos uma consciência pura, sem ofensa. Segundo, qual o segundo passo para alcançarmos essa consciência pura, sem ofensa, andar em retidão com Deus? É andarmos de acordo aos ensinamentos bíblicos. Andar de acordo aos ensinamentos bíblicos. O Salmo de número 1 diz assim, bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aí diz assim, este que medita dia e noite, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se faz presente na roda dos escarnecedores, e ele medita na palavra, ele é comparado a uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Aí ele vai dizendo lá que os ímpios não são assim. Os ímpios não vão permanecer na congregação dos justos. Então se a pessoa está na prática da impiedade, ela não vai permanecer em Cristo. Lembra do tópico anterior, abandonar o pecado? Jesus falou em João capítulo 15, diz que nós somos ramos e ele é a videira. E ele diz o seguinte, que se a pessoa que estiver nele não produzir fruto, o próprio Pai corta. E o Salmo 1 diz que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Então a pessoa, ela não consegue permanecer em Cristo e viver na prática do pecado. Isso é impossível. É impossível. Então, nós temos que andar de conformidade aos ensinamentos bíblicos. Salmo 119, versículo 105. Texto muito conhecido, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e o quê? Luz para os meus caminhos. Então nós temos que andar de conformidade à palavra, praticando a palavra de Deus. A consciência, agora, ela é determinante aqui, como eu falei. A última palavra, a escolha final é aqui. Lembra que nós falamos que eu não posso ser levado pelo que eu acho? Porque minha consciência não acusa, então eu estou bem? É isso? Não, minha consciência acusa, então eu estou mal? Nenhum, nem outro. A nossa consciência deve estar fundamentada. Ela deve estar balizada pela palavra, a palavra de Deus. Porque alguém pode estar errando
e mesmo assim essa pessoa pode achar que está bem. Ou essa pessoa também, ela pode não errar, ela pode ali, às vezes, a emoção dela ser abalada com alguma coisa, ela pode sentir alguma coisa, ou uma questão na área sentimental, ou mesmo um mau pensamento, né, de maneira súbita, passa por sua mente, essa pessoa ela fica pedindo perdão a Deus diversas vezes por um mau pensamento, uma inclinação da própria carne que ela não alimentou, ela disse não, por exemplo, e ela fica ali sendo acusada. Então, como devemos fazer? Nós devemos estruturar a nossa decisão final segundo a palavra. Segundo a palavra. Então, em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz que o nosso entendimento é transformado pelo conhecimento. Ele diz assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse entendimento, ele procede da Bíblia, né? Ele vem da palavra. Você passa a conhecer a Deus, a sua palavra, e Deus vai transformando a sua vida. A palavra tem esse poder transformador. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, dizendo que Jesus está preparando-nos, nós, igreja, está nos preparando, assim como o noivo está preparando a sua noiva, ele está nos lavando pela palavra. É a palavra que produz essa mudança na consciência. Lá em João capítulo 8, após Jesus ser interrogado por aqueles homens que levaram aquela mulher apanhada em flagrante adultério, e Jesus é interrogado assim, olha, Senhor, o senhor consente no apedrejamento? O que o senhor tem a dizer aí? Porque a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. O que o senhor tem a dizer? Aí Jesus Cristo então se curva e começa a escrever no chão com o dedo. Eles insistiram, Jesus se levanta no versículo 7 ao 9. Jesus falou assim, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E se abaixou novamente. A Bíblia diz que um a um foram largando as pedras e indo embora, porque a consciência. Então até a pregação, a palavra de Deus, ela vai de encontro à nossa consciência. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz que a palavra de Deus ela é mais cortante que uma espada, de 2 gumes, ou seja, que corta dos 2 lados. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus ela é poderosa para nos dar a compreensão exata do que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Então, se faz necessário uma compreensão, uma dedicação maior à palavra de Deus, né? Um aprendizado maior, nós devemos compreender, crescer nesse aprendizado. E o tópico 3, como podemos ter uma consciência sem ofensa? Como que nós podemos alcançar essa consciência sem ofensa? Mantendo uma fé inabalável em Jesus Cristo. Mantendo uma fé inabalável em Jesus Cristo. Nós vamos ler algumas referências bíblicas em que a fé está ladeada, está unida à boa consciência. A boa consciência. Lembrando aos irmãos, ou esclarecendo alguns que não sabiam, a questão da fé ela é determinante para a nossa obediência a Deus. Por quê? Porque Tiago nos dá um ensinamento muito profundo, dizendo que é impossível alguém dizer que acredita em Deus e negar pelas obras. Então fé e obras caminham lado a lado. Caminham lado a lado. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 22, que é o texto que nós vamos ler, ele fala sobre a fé em Cristo, que é uma fé que lava, né, purifica a nossa má consciência, a fé em Cristo. Capítulo 10, versículo de número 22. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 22. Olha o que nos diz o texto sagrado. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então se achega a Deus por fé. E então a fé em Deus vai arrancar, retirar de nós a má consciência
que é resultado da vida pregressa, uma mente insensível à voz de Deus, né? Afastado da palavra de Deus. E então, uma vez acreditando, se entregando, servindo a Ele, se aproximando dEle, a pessoa vai alcançar essa libertação, ela vai passar a entender, o entendimento vai transformar, Romanos 12:2, e essa pessoa agora vai ter uma nova vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo. Então, através da fé. Então, a fé em Cristo, ela tira, lava o meu coração da má consciência. Mas se eu estou acreditando em Cristo, a Bíblia também diz em Hebreus que o sangue dele, o sangue do Cristo que eu sirvo e acredito, ele é poderoso para purificar a nossa consciência. Então, fé em Cristo é ter uma vida de piedade, uma vida de serviço, uma vida de obediência. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência. O sangue purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes o Deus vivo. Então o sangue de Jesus purifica a nossa consciência. E também, uma vez acreditando e se aproximando dele por fé, esse sangue nos purifica. João, ele escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, dizendo que se nós confessarmos, ele é fiel e justo para nos purificar. Diz que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. O sangue de Jesus Cristo. Assim, uma boa consciência está totalmente ligado a um coração puro, a uma fé pura, né? E sem hipocrisia, que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 1. Nós lemos lá, dizendo, Paulo falando, olha, procuro sempre ter uma boa consciência, desde os meus antepassados eu sirvo ao Senhor, uma consciência pura, sem hipocrisia, sem ofensa. E também essa fé inabalável vai nos levar a ter um propósito firme com o Senhor, permanente, em viverem sempre buscando se corrigir diante de Deus, de maneira inculpável diante de Deus. A última referência está em Hebreus capítulo 13, no versículo de número 18. Hebreus capítulo 13, versículo de número 18. Diz assim: orai por nós, já no finalzinho da carta aos Hebreus, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então é a nossa consciência para com Deus que nos leva a ter uma vida de bom testemunho cristão. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas também o temor a Deus nos afasta da desobediência, né? Nos afasta do mal. Então, para termos uma boa consciência, recapitulando, precisamos abandonar o pecado. Abandonar o pecado, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, seja no espírito, na alma ou no corpo. Segundo, andar de acordo aos ensinamentos bíblicos. A transformação só vem através da palavra. Sem a palavra não há transformação. Não há transformação. Terceiro, manter a fé inabalável em Jesus Cristo. 1 João 5,4 diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé que vence o mundo. Então, meus irmãos, que Deus nos dê graça para que tenhamos uma consciência pura, sem ofensa, que entendamos a necessidade de vivermos na dependência de Deus. Então, no próximo, a outra parte do estudo, nós estaremos falando a respeito da consciência pesada, ou sentimento de culpa, ou consciência sentindo esse peso da culpa. Nós vamos tratar sobre isso. E queremos, na última parte, falarmos a respeito quais são as práticas que uma consciência cristã, o que nós devemos guardar, o que a nossa consciência deve ter como ensinamento, qual é a nossa defesa a respeito da nossa fé cristã. Né? Então nós devemos ter consciência para tudo. A Bíblia nos traz essas respostas aí. Nós queremos tratar em estudos posteriores, tá bom? Que Cristo te abençoe e te guarde, que você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Fiquem com Deus.